meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago para você mais um vídeo de respostas de todas as perguntas que me fizeram, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta e a primeira resposta, tá? Márcio Rodrigues Teixeira Lopes. Sou ateu. Quem vai para o inferno? Eu ou minha sogra que mente? Em nome de Deus. Sou a Fernanda. Aparece nome de homem porque o e-mail é do meu marido, ok? Obrigado. Meus amados irmãos, essa Fernanda que ela fez essa pergunta, fez outras perguntas, e eu vou responder porque é benefício, ela é ateia, né? Em benefício de outras pessoas que podem estar vendo essa pergunta, né? Mas como demorou, né? Ela pegou, se estressou e me agrediu com palavras, entendeu? Me agrediu com palavras, eu bloqueei ela, tá entendendo? Mas eu vou responder essa ateia aqui, essa filha de Satanás, tá entendendo? Vou responder essa filha de Satanás, essa ateia do inferno aqui, tá? Ela diz assim: sou ateia, quem vai para o inferno? Eu ou minha sogra que mente em nome de Deus? Tá? Ô Fernanda, observe bem uma coisa, que a tua sogra, ela pode ter erros, ter falhas, de mentir, né? Com certeza, com o decorrer do dia, dos tempos, ela reconhece o erro dela e ela de noite vai e pede perdão a Deus. Assim é a caminhada de nós crentes, porque nós somos imperfeitos e ela cumpre as leis, por mais que tenha esses defeitos. No caso, você já é condenada só pelo fato de não acreditar em Deus. Você é uma ateia. Você pode até ser perfeita, não mentir, pagar as contas em dias, ser uma pessoa direita, mas se você não cumpre as leis, e volta a repetir, só o fato de você ser uma ateia, você já se caracteriza uma filha de Satanás, entendeu? Então eu também sou pastor e com certeza devo ter falhas, né? Mas quando eu falho e chega no momento que eu reconheço a minha falha, eu me curvo, ninguém vê eu me curvando, só vê a minha falha, mas não vê o momento que eu me curvo e choro e peço perdão pelos meus defeitos, e o Senhor perdoa. E assim é a caminhada do crente. A Bíblia diz lá em Salmos que 7 vezes o homem cai, 7 vezes o Senhor levanta. Tá bom, Fernanda ateia, tá? Com certeza você vai para o inferno, tá? Você pode pagar suas contas direitas, não ter dívida, só o fato de você não acreditar em Deus, volto a repetir, você é uma tremenda filha do inferno, tá bom? Alessandra Silva: oi, boa tarde, pastor. Gostaria de saber se bebida alcoólica é pecado. Deus abençoe. Alessandra Silva, bebida alcoólica é pecado sim, tá? Tem lá 1 Coríntios 6, 9 e 10, que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E tem lá, se eu não quero me confundir, em Tiago, espero não estar me confundindo, no livro de Tiago, né, que fala que os bispos não seja dado ao vinho. O apóstolo Paulo fala assim, né? Mas o apóstolo Paulo também diz que tudo que eu vos escrevo é mandamento. Então esses 2 versículos é mandamento. O bispo não ser dado ao vinho é mandamento, porque foi o Paulo que escreveu, e ele diz: tudo que eu vos escrevo é mandamento. Então é mandamento não beber vinho e nem outro tipo de bebida alcoólica, é pecado e vai para o inferno. Não é eu que falo, é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Tá bom, Alessandra Silva? Um abraço, minha querida. Robson Henrique: eu queria saber por que o ser humano, de uma hora para outra, teve a ideia de criar esse super-herói que vemos hoje na TV e filmes. Eu queria saber se isso pode ser inspiração maligna. De alguma forma pode sim, Robson, ser uma inspiração maligna,
tá? Porque tira a glória de Jesus Cristo. Porque o nosso verdadeiro herói é a Santíssima Trindade, mas precisamente Yahvé, que é Deus. Porque o Espírito Santo e Jesus é Deus. Então o nosso super-herói é Yahvé. Ele se subdividiu no Espírito Santo e em Jesus Cristo e veio à terra na barriga de uma mulher que ele mesmo criou, né? E viveu como homem comum, sendo Deus, para nos salvar. Então o nosso verdadeiro herói é Jesus Cristo, que é Yahvé. E Satanás cria esse super-herói para gerar uma idolatria, para desvirtuar o verdadeiro herói, que é Jesus Cristo, e as pessoas, os jovens, ficarem adorando Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha e tudo mais. Então é isso, viu, Robson? Eu acredito sim, Robson Henrique, que com certeza é uma imaginação de Satanás, tá entendendo? Como é que eu posso dizer? É um laço de Satanás, é uma ideia de Satanás colocado na mente desses que criaram, desses autores, né? Que criaram o Super-Homem, Mulher Maravilha e tudo mais, tá bom, Robson Henrique? Pai do Senhor, meu querido, as suas perguntas estão ficando ótimas, viu, Robson? Continue assim, tá, Robson? É um novo Robson, em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, viu, Robson? Robson Henrique. Léo Carvalho. A paz do Senhor Jesus. O senhor acha correto padres como Marcelo Rossi e Fábio de Mello e cantores católicos usarem músicas evangélicas em missa e pregação, e o contrário? Olha, o Léo Carvalho, eu não vou nem pegar esse rumo da visão aí, né? Se é só o fato dele ser idólatra, já estão condenados. Então, cantar músicas evangélicas na igreja ou em programa de televisão, a gente não vai nem olhar para aí. A gente vai pelo princípio que eles são idólatras, já são pessoas condenadas. Não é eu que digo, nem você que diz, Léo Carvalho, mas é a Bíblia Sagrada que fala, tá bom? Que os idólatras não herdarão o reino de Deus, tá bom, Léo Carvalho? Então essa questão de cantar aqui, não vamos nem chegar nesse ponto de analisar isso. É só analisar que são idólatras, estão condenados, e tudo que eles fizerem, ou de bom ou de ruim, vão para o inferno porque são idólatras, conforme a Bíblia Sagrada. Tá bom, Léo Carvalho? Um abraço, tá, meu querido? Fica na paz do Senhor, Léo Carvalho. Canal do Play. A paz, pastor. Tem uma menina de 7 anos que eu e minha mãe conhecemos, que de uns meses para cá ela parece estar atormentada por demônio. Diversas pessoas já foram orar por ela, inclusive pastores, mas a mãe se nega a levar criança para a igreja. Peço que orem em vídeo por ela, que se chama Heloísa. Olha, o Canal Play, eu tenho uma visão sobre isso. Eu poderia orar por você, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua irmã, parente seu, entendeu? É isso por respeito a você, o Canal Play que veio aqui no Perguntas e Respostas. Aí eu faço isso. Mas até mesmo é bom a própria pessoa pedir. Aqui no caso, às vezes a gente ora, como você falou, a mãe não quer levar para a igreja, né? Então, as coisas de Deus é assim. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará. Tem que ter, o Canal do Play, tem que ter uma humildade da parte da pessoa para que o milagre aconteça. Até aquela mulher cirofenícia que disse que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, Jesus a chamou de cachorra e ela aceitou. Ela disse: mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Isso, vai, a tua fé curou a tua filha, uma coisa assim, vai, a tua filha está curada,
né? Grande fé, uma coisa assim que Jesus falou. E a filha dela foi curada por causa da humildade. No caso que tu está falando, foram orar por ela, mas a mãe se nega a levar a criança para a igreja. Entendeu? Quer dizer, a mãe não quer nada. Então nós não podemos aqui forçar uma oração para uma pessoa que não quer nada com Deus. Então, infelizmente, a criança paga os encargos do pai e da mãe. Mas quando a criança tiver uma certa idade, ela vai ter o livre-arbítrio de escolher também, ou ser igual à mãe, ou procurar Jesus Cristo. No meu caso, da minha família, só eu e minha irmã. Meu pai, minha mãe, tudo era idólatra. Meus irmãos são idólatras, entendeu? Mas eu decidi buscar Jesus Cristo. Assim, essa menina, quando ela tiver uma certa idade, ela vai ter o direito de buscar sua salvação. Ou então ser igual a mãe, que não quer nada com Deus. Tá bom, Canal Play? Tá? Um abraço, tá, meu querido? Fica na paz do Senhor. Espero que você tenha entendido a minha explicação de não orar. Tá bom? Um abraço. Francisco Silva. Bom dia, pastor Erasmo. A paz do Senhor. Por que algumas pessoas não aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Francisco Silva. Boa pergunta, viu, Francisco Silva? Mas nós podemos pegar como exemplo, o Francisco Silva, o próprio Lúcifer. O Lúcifer era o querubim número 1 no reino de Deus. Antes dele se rebelar, não havia dor, não havia angústia, não havia sofrimento, não havia nada. Ele, de livre e espontânea vontade, tentou usurpar o trono daquele que o criou, né? Que podemos dizer que é pai dele, né? Porque é criador, porque o criou, entendeu? Então, o que é que nós entendemos com isso? Que a união do espírito de vida com o pó da terra formou a alma vivente que somos nós. A união de partículas cósmicas com o espírito de vida formou anjos e querubins. Então, nessa formação, forma-se caráter. E tem pessoas que nascem com caráter predeterminados para não adorar a Deus, para serem injustos. Deus não cria essas pessoas assim injustas. O caráter dela se forma assim. Isso é classificado um caráter mau, injusto, que não é grato com aquele que o criou. Mesma coisa, o Francisco Silva, são seres humanos, né, que nasce, sabe, um coração duro, um coração mau, tá entendendo? Predispostos ao fogo do inferno, predispostos a não ouvir a palavra de Deus, não tem coerência, não tem senso de justiça. Isso já vem da própria alma da pessoa. Tu entendeu? Igual o caso de Judas. Judas viu todos os milagres de Jesus Cristo e não se converteu. Foi evangelizado pelo próprio Deus Jesus Cristo. Então é isso. Tá bom, Francisco? São pessoas que já nascem com a alma já predeterminada com instinto mau, com instinto ruim, de não ter senso de justiça, volto a repetir, não ter coerência, não ter bom senso, injusto, né? E não aceitar Jesus Cristo, não aceitar a verdade. A resposta é essa, viu, Francisco Silva? E esse tipo de pessoa nem Deus dá jeito, nem Deus, que é o caso de Jesus, que não conseguiu ganhar Judas. Jesus não conseguiu salvar Judas, né? Porque é o livre-arbítrio. Jesus evangelizou, Judas não quis. E assim acontece hoje. A gente evangeliza, a pessoa não quer. Já é o instinto da pessoa, que é um instinto mau, predisposto ao fogo do inferno. Tá bom, Francisco Silva? Um abraço, meu querido. Adilson Churrasqueiro. A paz do Senhor, pastor Erasmo. Sou músico, levita na minha igreja, mas tenho dificuldade na hora de dar uma palavra no culto. As palavras somem. Gostaria que o Senhor me desse uma dica. Abraço. Olha, Adilson, a dica que eu te dou é tu, antes de dormir, te ajoelhar, né? E até mesmo na igreja, quando tiver um tempo de oração, fica pedindo a Deus. Deus, eu quero ser músico, quero ser pregador. Deus, fica pedindo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Entendeu? Invoca-me na tua angústia e eu te responderei. É uma angústia isso para ti, né? Tu quer ter o dom da palavra, pede a Deus, me dê o dom da palavra. Eu quero ser cantor, músico e pregador do evangelho. E o Senhor vai te dar.
Tá bom, Adilson? Tu tá pedindo aqui uma dica. A dica é essa, é pedir a Deus, é querer de sincero coração, e Deus vai te conceder, tá bom? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom, Adilson? Pai do Senhor, meu querido. Léo Carvalho, qual a sua opinião sobre cantores que se dizem cristão evangélico irem em programa de TV secular, como por exemplo a Rede Globo? Olha, o Léo Carvalho, não tem problema nenhum, é muito importante, quer dizer, opinião de cantores, né? Que vai cantar na Xuxa, que vai cantar no Faustão, que vai... Não tem problema nenhum, eles vão divulgar a palavra de Deus, entendeu? Então, é até bom que isso aconteça, tá bom, Léo Carvalho? Não tem problema nenhum, e de uma certa forma a pessoa está cantando e está evangelizando, tá, Léo? Abraço, meu querido. Léo Carvalho, mais uma vez, se para a pessoa poder se salvar, ela necessita de uma igreja. Os índios que nunca tiveram contato com... Os índios que não tiveram contato, os índios não têm noção de Deus, esses poderão ser salvos? Léo, eu te digo categoricamente que não. O Deus quer deixar um legado. A salvação é algo terrível. A salvação é algo muito difícil. E eu quero dizer para você, sabe como é que Deus olha a salvação hoje? Sabe como é que Ele olha do trono dele? Eu já fiz a minha parte. Se virem para se salvar, né? Eu já me transformei no Espírito Santo, me subdividi em Jesus Cristo, no Espírito Santo, fui à terra, paguei meu preço, formei os 12 discípulos, confirmei os profetas do Antigo Testamento, fiz a minha parte. A salvação está aberta, que é a dispensação da graça, né? A salvação está aberta. Tem lá o livro de Apocalipse que diz: quem quiser que venha e tome de graça da água da vida. Tá entendendo? Quem quiser que tome de graça da água da vida. É se referindo na salvação, se referindo na palavra de Deus, tá na mesa, entendeu? Então essa é a parte de Deus, tá? Qual foi a pergunta? Se a pessoa... Tá, o índio, né? Então, a questão dos índios, eu já falei aqui várias vezes, o índio, esses índios, eles surgiram de onde? Eles surgiram lá da Torre de Babel. É Nirode, se eu não queira me confundir, tá? O rei Nirode, eu acho que é esse o nome, né? Um rei poderoso, ele era tão poderoso, né? E governava toda a população da época, porque ele era uma pessoa diferenciada em termos de sabedoria, e isso ele subjugava todas aquelas pessoas, e com tanta poder que ele tinha, ele achou fazer uma torre, não por querer fazer uma torre, mas a Bíblia relata que ele queria chegar no céu, né? E isso foi olhado por Deus como pecado. Aí foi aí que veio a manifestação de Deus, aí colocou as línguas diferentes, e se você ver a leitura, diz que Deus espalhou aqueles homens pela terra. Até então a terra não era dividida pelo Oceano Atlântico, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, ainda não era dividido pelo oceano, entendeu? Então eles se espalharam. É por isso que quando Cabral chegou no Brasil tinha índio, Cristóvão Colombo chegou, tinha índio, os colonos ingleses que colonizaram a América, que é os Estados Unidos, né? Encontraram o índio. Como é que esse povo chegou lá? Vieram tudo de lá. Então esses índios são descendentes lá do tempo de Nirode. São tudo pecadores, isso aí é um ponto. E o fato de que são filhos de Adão e Eva, são pecadores. Então Deus quer deixar um legado, tá? Deus quer deixar um legado. Se você observar, nós aqui hoje, né, e até mesmo depois da rebelião, quem nasceu, ninguém tem culpa com a rebelião de Lúcifer, e vê que nós pagamos o preço dessa vida difícil por causa de Adão e Eva, né, que deram ouvido a Satanás. Então veja que Deus é assim, por um paga todos, entendeu? Então é o caso de crianças que nascem com microcefalia, síndrome de Down, com transformado, até 11 anos, essas crianças com síndrome de Down, microcefalia, salva. Mas de 12 anos para cima não salva, né? Então, por que essas crianças estão assim? Elas estão possuídas, elas foram pegas no ventre da mãe, porque a mãe, por sua vez,
não serviu a Deus, não recebeu o Espírito Santo, que é poder, que é proteção. Os espíritos têm acesso no corpo, pega o feto, cria essa anomalia, entendeu? Então a criança, de uma certa forma, já nasce amaldiçoada, mas até os 11 anos, essa criança com microcefalia, síndrome de morrer, vai ser salva, porque a lei só é cobrada de 12 anos para frente. Tá bom, Léo Carvalho? Então, para os índios, tem que se encontrar com Jesus. Azar deles que são índios, azar deles que são descendentes daquele povo lá de Nirode. Eu acho que é Nirode, espero não estar me confundindo o nome aqui, tá bom? Com aqueles descendentes de Nirode da Torre de Babel. Então é isso, não há perdão, como eu peguei e te explanei mais sobre o sino de Down e tudo mais. Tem que aceitar Jesus. Deus quer deixar um legado, eu tenho falado. Deus trata os filhos de Adão e Eva com mão de ferro. Não é porque Deus seja mau, é porque Ele quer dar exemplo, porque nós somos parte da rebelião de Adão e Eva, por sua vez, Lúcifer, entendeu? Então nós somos filhos da rebelião, é algo muito sério para Yahvé. Então os filhos da rebelião tem que mostrar, tem que cumprir a lei, mostrar que é filho de Deus, para poder Deus aceitar como filho. A coisa é muito séria. Qual é o legado de Deus? Deus quer mostrar eternamente que quem desobedecer a Ele, é assim que Ele trata os rebeldes, é com mão de ferro, tá bom? E para nós aqui ainda tem salvação, mas para quem vai para o inferno nunca mais sai de lá, acabou a história, tá? Como vai ficar eternamente? Eternamente pessoas vivendo na Nova Jerusalém, numa paz eterna, e eternamente pessoas vivendo no inferno, tá? Por quê, pastor? Porque os que estão vivendo eternamente vão ser escória para sustentar a paz eterna na Nova Jerusalém, porque o livre-arbítrio vai continuar lá, tá entendendo? A rebelião não veio da terra, veio do céu, onde tinha paz, mas tinha o livre-arbítrio. E Lúcifer, e essa terça parte, achou por querer usurpar o trono de Deus, achar que a administração de Deus não estava boa. Isso por quê? Por causa do livre-arbítrio, tá entendendo? Então a Nova Jerusalém vai ter livre-arbítrio. Para não haver outra rebelião, é necessário que o inferno continue eternamente com pessoas sofrendo, para que seja exemplo. Aí vai ser escória, vai sustentar a paz na Nova Jerusalém. Tá bom, Léo? Estendi um pouco, mas eu quis te explicar bem explicado. Então não há salvação para os índios, não. Eles têm que se encontrar com Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus, por mais que ele não conheça, tá? Mas são filhos de Adão e Eva, são descendentes de Nirode, então todo complicado. Tem que aceitar Jesus, tá bom, Léo Carvalho? Um abraço, meu querido. Hipólito Júnior, pastor, amado e querido, nunca falei que sou P2, né? Policial, investigador, disfarçado. E o pastor já sabia. Obrigado pelas palavras verdadeiras. Eu estou no caminho de Cristo, batizado no Espírito Santo, falando em língua como um recém-convertido. Amém. Observação: sempre orei por cada vida que tirei e as próximas que tirarei, mas a minha dúvida da salvação talvez seria porque não me arrependo das vidas perdidas. O caso de não te arrepender, porque eu acredito que teu subconsciente sabe que você está trabalhando, né, Hipólito? Ou você mata ou você morre. Você está em serviço da lei, e isso aí é observado por Deus, tá entendendo? Você não é um bandido, você é um soldado que defende a pátria, defende a comunidade, a população da cidade, entendeu? Então, aquilo que você faz é defender, né? Claro que já falei isso para você, dentro da sua posição, tem que ter cuidado para não se corromper, tem que ter cuidado para ter misericórdia quando prender um ladrão, né? E não agir de forma exacerbada, chutando a pessoa ou matando, vendo que a pessoa se rendeu e mata. Aí Deus vai observar que você agiu fora da lei com covardia, né? Por ser uma autoridade, ser um policial, sabendo que o rapaz se rendeu e você vai e mata. Aí, essa morte aí, você tem culpa, entendeu? Sabendo que você poderia prender e levar para a delegacia, mas você com raiva no momento matou
matou nessa situação, você sabe que a própria lei do homem, quando tem aquelas câmeras que grava isso, o policial, ele é destituído da corporação, porque agiu de forma exacerbada, chutando o bandido já estava rendido, e leva para um canto e mata o bandido. Esse tipo de morte é errado. Mas uma morte em tiroteio, que ele atira em você, você atira nele, esse tipo de morte você está livre, tá entendendo? Você não tem pecado nenhum, tá bom? Mas se alguma vez você cometeu uma morte dessa forma, peça perdão a Deus, chore muito, tá? Porque você passa como um assassino nos olhos de Deus. Você vê, eu estou falando de Deus. Se a própria sociedade, a própria, como é que eu posso dizer, a própria corporação sabe que você agiu dessa forma, você é expulso da polícia, você é julgado como civil e vai preso por ter agido, ter matado um bandido, sabendo que ele estava rendido, que ele já estava nas suas mãos, e você fez isso de maldade, de raiva. Aí é pecado, tá bom, Hipólito? Tá? Mas graças a Deus você disse que voltou a falar em línguas, é sinal que você está em comunhão, está com fogo, com poder, tá bom, Hipólito? Uma paz do Senhor, um abraço para sua família, um abraço para o teu filho, Hipólito, que eu não me lembro o nome dele aqui agora. Um abraço para o teu garoto, tá bom? Paz do Senhor, Hipólito. Meus irmãos, eu fico por aqui, tá? Eu espero ter respondido você conforme a sua expectativa, tá? Eu espero o Espírito Santo ter me usado para falar e você ter entendido como verdade as minhas respostas, tá bom? Então, fica na paz do Senhor, tá, meu querido? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Você que não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe, toque no sininho para você ser notificado. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.